Essa semana foi encerrada na Bahia uma maratona extraordinária na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, em homenagem a um dos maiores professores que passaram por aquela escola e que essa semana teve seu nome posto num pavilhão, num novo pavilhão, relativo a pesquisas avançadas com virótica e biologia, microbiologia, que é Josino Cotias, que é um estanciano que aqui nasceu em 11 de maio de 1851, portanto há 170 anos. E, como lembra Epifânio Doria, foi um dos mais ilustres professores da Faculdade de Medicina da Bahia, que ali, na Faculdade de Medicina da Bahia, vários estancianos não só se formaram, mas também foram professores, como Fiel de Carvalho, Jesuíno Dávila, José Lourenço de Magalhães, João Sabino, os irmãos Teles de Menezes, três que foram professores, Josino Cotias, esse estanciano, Constâncio Soledade, Fabrício Vanpré, todos estancianos que foram professores da Universidade Federal da Bahia. Mas Josino se destacou mais porque se formou primeiro em farmácia, em 1871, depois em odontologia e depois em medicina, em 1881. Lá, todos os cursos que foram realizados na Faculdade de Medicina, de onde ele foi depois professor e preparador de física médica. Posteriormente foi transferido para a cadeira de higiene, de medicina legal, mas é um das grandes referências da Faculdade de Medicina da Bahia, e que merece a publicação de um livro que eu estou aqui, de Lauro Fontes, que é o Baú do Cotias, que ele já tinha publicado o Baú do Turco, e que conta aqui uma historinha rapidinha, bonitinha, que diz que o professor Josias Cotias, sergipano de Estância, e professor da Faculdade de Medicina, ao examinar um aluno que se saíra mal na prova oral, fixa a vista na gravata do mesmo, onde estava um broche com a figura de um burro. Moço, isso aí é o seu retrato? Perguntou o professor Cotias com ironia. Não, mestre, é um espelho. Retrucou o aluno. Cotias, encantado com a reação espirituosa do aluno, o aprovou com excelência e com distinção. Evidentemente, e aí o professor Acrísio deve estar nos ouvindo, Josino Cotias era tio de Nilo Cotias, que, como registra o professor Acrísio lá na revista Cumbuca, e tem outros registros, foi uma das pessoas que, pioneiras no fabrico de barco de fogo, e já com registros, inclusive, de 1905, registros anteriores a essa data, embora aqui em Estância, só lembrando, o broche do burro, as pessoas estão ensinando na escola que é o senhor Chico Surdo, que nasceu em 1907, e eu estou aqui com a data de tombamento com a consideração de patrimônio, Conselho Estadual de Cultura, considerando a data de avaliação para a consideração de patrimônio material e imaterial de Sergipe, do barco de fogo, como 1907, como maio de 1907, seu Chico Surdo nasceu em 11 de junho de 1907, portanto, já, como eu já disse aqui, com brincadeira e tudo, já nasceu na barriga da mãe, inventando o que já estava sendo solto e percorrido nos arames de Estância. E quando se aprovou a lei em instância de autoria do vereador Dominguinhos, a 1474, de 30 de agosto de 2010, não se discutiu a autoria, mas se discutiu o mérito de por que não se aprovava o barco de fogo como patrimônio cultural e imaterial do município de Estância, mas em Sergipe se considerava patrimônio cultural e material de Sergipe a renda portuguesa, os tototós, e depois o amendoim, depois sei lá, mas o barco de fogo não, que é o carro-chefe do São João de Estância, é o carro-chefe de toda essa movimentação diferencial que é feita em Sergipe para se vender o São João. Nas escolas, inclusive essa semana, alguém ligou para mim dizendo que já descobriram quem inventou o Buscapé. O Buscapé que veio lá da Bahia, que veio lá do Recôncavo Baiano, né? Mas continuemos aqui, porque como aquele broche, o que vocês estão vendo em Estância é um espelho. Não é um burro, não é uma burrice, não é uma insistência, uma persistência temática.
ditatorial. Mas, voltando à questão dos estancianos, Gilberto Amado dizia que a população cresceu, mas o Brasil não cresceu, que a maturidade ainda está longe, que o Brasil continua menino, sem juízo, porque o juízo é pouco, e que a sabedoria é a arte de subir ao mais alto de si. Falo isso porque, nesse mês de junho, nós perdemos, fora daqui, mas aqui também, grandes nomes da cultura estanciana, que atuam em outros estados, mas também perdemos aqui a professora Jandira Amado, que mereceu do deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, mas de nenhum parlamentar sergipano, uma homenagem no Congresso, como bem fez uma matéria no jornal A Tribuna Cultural, de Magno de Jesus. Mas também nós perdemos Jandira Amado, que foi professora do Diocesano, professora do Graco Cardoso, professora dos melhores colégios de distância, do SESI, da Escola Nossa Senhora de Guadalupe, juntamente com sua irmã Elza Amado, e que também foi professora da Universidade Federal de Sergipe, uma professora referencial de língua portuguesa e de inglês. Mas nós também perdemos, além dessa grande e amada mestra, nós perdemos Carlos Sarmento Dávila, que era conhecido como Cracho Dávila, que foi professor da Universidade da Paraíba, e faleceu aos 68 anos, no dia 1º, Jandira faleceu no dia 3 de junho, e que era um dos grandes incentivadores da divulgação da cultura de distância no Nordeste e no país, inclusive com várias teses publicadas, inclusive sobre Barco de Fogo, né? E ajudou a professora Aglaé Dávila a fundamentar a tese a partir de artigos do jornal A Razão, né? Morreu aos 68 anos de Covid-19. Nós também perdemos no dia 2 José Getúlio Silva Freire, estanciano, de 64 anos, que morava desde a eternidade, desde os 18 anos, em Teresina, no Piauí, que lá foi diretor de teatro, de cinema, escreveu um belíssimo livro sobre a Tropicália, focando, sobretudo, Torquato Neto, que nasceu no Piauí, e também perdemos o professor Floriano Barros Siqueira Leite, que foi um dos fundadores, uma das pessoas que deram caráter de fundação à cidade de Palmas, que professor da universidade, da nova Universidade Federal de Palmas, e que faleceu aos 64 anos, no último dia 2. São registros para a gente se situar culturalmente e não plantear, mas lembrar esses grandes nomes da cultura espalhados pelo país e que vinham fazer a referência grandiosa dessa cidade, como fez Gileno Amado, que também na Bahia agora tem seus 130 anos celebrados na Bahia, porque nasceu em Estância em janeiro de 1891, irmão de Gilberto Amado, filho de Melquisedeque Amado, irmão de Genulino, irmão de Gilson Amado, irmão de Gildásio Amado, e primo de Jorge Amado, que foi um dos grandes políticos da Bahia, foi vereador em Itabuna, deputado na Assembleia Legislativa, durante o governo de Getúlio Vargas, foi secretário da Fazenda e Tesouro do Estado da Bahia, na interventoria de Juraci Magalhães, foi deputado da Assembleia Nacional Constituinte pelo Partido Social Democrata da Bahia, foi empossado como liderança, inclusive, na Câmara Federal, um estanciano que também, após o Estado Novo, ocupou uma cadeira no Senado, como suplente de senador, e que no pleito de 50 elegeu-se também novamente suplente de deputado federal pela Aliança Democrática, assumindo posteriormente pela convocação do seu titular, mas que foi um dos grandes estancianos que viveram na Bahia, que trabalharam para a Bahia, portanto, tem sido homenageado na Bahia, e que faleceu em 69, se eu não me engano, no dia 25 de junho. Né? Irmão de Gilson Amado, que é nome de escola em Estância. Gilson nasceu em Itapuranga, mas ambos foram criados por aqui, entre Itapuranga e aqui. Gilson foi um dos grandes nomes do rádio brasileiro, após administrar diversos departamentos, a Rádio Marinque Veiga, no Rio de Janeiro, foi diretor lá. Foi o camarada que, em 62, devido à sua amizade com Rubem Bernardo, criou, dono
da TV Continental, criou a TV Educativa no Brasil, idealizou a TV Educativa no Brasil, esse itapuranguense muito ligado à Estância. Então, portanto, fica o registro desses estancianos, desses grandes nomes da cultura estanciana, alguns que desapareceram, outros que são referência no país, mas quero antecipadamente aqui também, para celebrar a vida, lembrar que amanhã o nosso querido amigo, grande lutador social, um dos homens mais intensos, mais corretos, mais dignos desse município, que tem uma história bela de luta, grandiosa, que é um exemplo para gerações, que mesmo se desvirtuando, não ofende o seu capital de dignidade, que é o professor Rubens Marques de Souza, o professor Dudu, que amanhã faz 60 anos, e é um homem que se qualificou, meu caro Branco que está me ouvindo, amigos, como um homem que lutou com a mais ilustre e temível das responsabilidades, a da consciência humana, advertida, retificada, e que é mais que um homem, é um século de luta e de missão nessa libertária, nesse estado de Sergipe, e que sabe que não há senão um poder, o poder da consciência a serviço da justiça, e não há senão uma glória da honra a serviço da verdade, e que venceu toda violência e ignorância, superou pela bravura serena, vencendo o despotismo, pelo sarcasmo, a infidelidade pela ironia, a teimosia da arrogância pela perseverança e a impostura pela verdade. Portanto, amanhã, Dudu, que é da nossa geração, está fazendo 60, fechando, viu, Zeno? E merece ser lembrado, cultuado por essas gerações, pela coragem de lutador social, lutador político, de professor comprometido, inclusive, sobretudo, com o patrimônio e com a memória de distância, que pouca gente certo? Portanto, meu amigo, companheiro de luta, velho camarada, velho comanda, um grande abraço já antecipadamente, lembrando que amanhã você está mudando de idade, mas não mudando de dignidade, porque... E nesse sábado eu tenho certeza que você vai estar participando desse evento, que inclusive acontece em Aracaju, que marca, primeiro, esse alcance de uma marca de 500 mil mortes pela Covid no Brasil, desde o início da pandemia, que a maioria delas podia ser, sobremaneira, evitada, está comprovado disso, e nesse sábado milhares de brasileiros e brasileiras voltarão às ruas para protestar pelo impeachment de Jair Bolsonaro, intensificação da vacina, auxílio emergencial de 600 contos, 600 mil réis, 600 merrecas, mas necessários, e contra a privatização da Petrobras, aprovada agora, nessa quinta-feira, com o voto de uma sergipana, Maria do Carmo Alves, que já devia estar em casa, fora da política há muito tempo. Mas os sergipanos continuam insistindo nessa história de João e Maria, mesmo que João já tenha desaparecido do mapa e Maria continua querendo alterar o mapa da dignidade brasileira. Então há uma perspectiva de 450 manifestações hoje, e alguns locais terão mais de uma manifestação, e a gente entende que é uma maneira do Brasil reagir a isso. Portanto, meu caro Zeno, lembrando sempre o que disse o professor Josino Cotias, que a verdade transcende a espécie, mas não transcende a dignidade. Que a dignidade avança pela pluralidade, mas ela só se conforma pela simplicidade. E a gente vai continuar lutando pela memória à distância. Contra não é só Bolsonaro, não. Contra esses pequenos Bolsonaro que querem transformar a educação em instância uma expressão da mentira, da malandragem, da esperteza, para agradar o poder estabelecido. Para agradar o poder estabelecido. Portanto, fica aqui a lembrança da morte da professora Jandira, da morte do professor Carlos Sarmento Dávila, o Cracho Dávila, que fez um grande trabalho na Paraíba, em Campina Grande, muito amigo de Carlos Davi, que é irmão de Laurindo, muito amigo de Carlos Eloy, que foi nosso amigo de infância, meu dizendo, muito amigo de Carlos Pedro, que é outro estanciano, Carlos Pedro Barreto Costa, que também vive em Campina Grande. Lamentar também o passamento do Zé Getúlio Silva Freire, diretor do Teatro e Cinema Central de Teresina, estanciano, que faleceu aos 64 anos, de Covid também, e do professor Floriano Barros Siqueira Leite, que foi um dos fundadores da Universidade Federal de Palmas, a Universidade Federal de Tocantins, estanciano, também falecido por Covid-19. Bom dia.